nome de Teologia da Esperança, falando sobre o trajeto, o rumo que nós queremos percorrer, né? Nós estamos querendo ligar a vida cristã com o futuro. Fica parecendo para nós que tem um certo intervalo, né? Um intervalo místico, nublado, entre o que nós vivemos hoje como cristãos e aquilo que nós dizemos ser a nossa esperança, aquilo que nós aguardamos, né? O céu, viver com Jesus, reinar com Jesus. Uma série de expressões que parecem caixas fechadas, né? Que tem um rótulo assim: morar no céu, viver com Jesus, andar de branco, usar coroa, né? Mas que parece um futuro tão vago, tão interrompido, né? Que parece não ter conexão com a nossa vida concreta agora, com a nossa vida cristã, né? A proposta desse curso é tentar descobrir, investigar, né? Meditar sobre aquilo que a palavra de Deus nos adiantou a respeito, né? A Bíblia também é muito clara ao dizer que ainda não está plenamente revelado o que haveremos de ser. Não está revelado. Mas nós não podemos dizer também que tudo é mistério. Ou seja, Deus nos revelou algumas coisas a respeito do futuro, né? Se Ele revelou algumas coisas a respeito do futuro, como é que estas promessas podem iluminar, influenciar, afetar o nosso modo de viver agora? Então nós queremos criar uma certa ponte teológica, né, entre a vida cristã e este futuro que vem, né? Vamos buscar a luz da palavra de Deus para conhecer o que for possível conhecer, né, para que a nossa vida cristã tenha sentido, tenha rumo, né? Como é que a gente pode esperar aquilo que não sabemos, né? É como alguém estar no ponto de ônibus, mas não sabe o que ele está fazendo ali, ou para onde ele vai, o que exatamente ele está esperando, né? Se é um trem, um avião, um ônibus, etc. Se essa esperança é vaga, como eu vou esperar o que eu não sei, né? Então nós temos algumas informações das Escrituras a respeito disso. Nós esperamos um reino que vem, um reino que ainda não está construído, mas está antecipado na igreja, né? Não é um reino que nós estamos construindo com as nossas mãos. É um reino que esperamos. Mas esperamos como, né? Esperamos passivamente? Esperamos como quem espera promessas vazias? Ou é uma esperança ativa, né? Dinâmica, que influencia, que norteia o nosso modo de viver agora? Por um lado, nós não vamos construir este reino. Este reino que vem não é obra de mãos humanas, ele é obra de Deus. Todas as visões, todas as palavras de Deus a respeito deste reino que nós aguardamos, ele vem de cima, né? Em Daniel, em Apocalipse, sempre vem de cima. Então o que estamos fazendo aqui, né? Esperando de braços cruzados uma certa visão, né? Esses dias tem aparecido muito na internet cavalos nas nuvens, mãos nas nuvens, e todo mundo fica... É isso que aguardamos então, né? Nós esperamos que uma nave espacial desça aqui, né? Como é que nós podemos ligar vida cristã, né? Poderíamos dizer assim, vida cristã, que é o que temos agora, né? Presente, né? Com esse escatom, né? Escatologia, com esse reino que vem de fora, né? Como é que nós podemos ligar esta nossa vida cristã com este futuro prometido? Como é que nós podemos enganchar, né, nossa vida cristã com esse futuro? Essa é a proposta do curso. Nós vamos fazer nessas primeiras aulas, né, já começamos na aula passada, nessa e talvez mais algumas aí, enquanto for necessário, para estudar a esperança de um ponto de vista teológico. Quando eu digo teológico, eu sempre digo, ninguém se assuste, né? Eu não estou trazendo nenhuma coisa esquisita que não possa ser da vida real, né? Mas quando eu digo teologia, estou dizendo assim, estou captando das Escrituras como fonte uma compreensão a respeito da esperança.
não essa esperança banal de todo dia, nem a esperança otimismo, né? Mas uma esperança concreta, real, né? Que está afiançada, está ancorada em algo que possa sustentá-la, que possa corresponder a ela. Né? Depois, então, analisar alguns textos bíblicos e, por fim, fazermos aquele balanço geral da nossa vida, né? Aquela pergunta, e agora como viveremos? Né? À luz da esperança. Em que sentido a esperança vai afetar, mudar, né? Nortear o meu modo de viver neste mundo? Contei um pouco também para vocês a respeito do criador deste tema, né? Esse tema não fui eu que inventei e também não vou segui-lo totalmente, né? Mas esse irmão aqui, Jürgen Moltmann, né? Não sei se alguém teve a curiosidade de pesquisar, né? Um teólogo alemão que ainda está vivo e que desenvolveu esta visão, né? A partir de um mundo caótico, pós-Segunda Guerra Mundial, desenvolveu esta compreensão da palavra de Jesus à luz da esperança. Né? Quando ele fala teologia da esperança, ele está dizendo assim, nós vamos olhar tudo que Jesus fez e falou com o óculos da esperança. Sem esperança, a esperança de Jesus, não é possível compreender e desfrutar daquilo que ele foi, fez e falou. Toda a vida de Jesus. Eu citei uma frase do contexto histórico dele e como ele inverteu essa frase. Né? Na época dele se dizia como falar de Deus depois dos campos de concentração. Como falar de Deus depois de Auschwitz. O irmão Moltmann teve uma percepção e inverteu essa frase, né? Dizendo como não falar de Deus depois de Auschwitz. Quer dizer, agora é que nós precisamos, mais do que nunca, redescobrir as palavras de Jesus. Porque sem as palavras de Jesus, nós vimos o que somos capazes de fazer. Né? Então nós precisamos retomar, né, as palavras de Jesus, e esta palavra dele, esta percepção dele, teve um grande efeito ao longo de todo, né, o restante do século XX. Bom, isso é uma recapitulação do que nós falamos na aula passada. Eu queria hoje, então, começar essa conversa com vocês, ou continuar essa conversa com vocês, falando da esperança, desde a sua conceituação mais popular, né? Essa esperança do dia a dia, depois estudar um pouco do que ela significa em português para nós, o que nós podemos aprender desta palavra, né? E depois, então, se der tudo certo, né? No final da folha, falar um pouco sobre a esperança no Antigo Testamento. Né? Vamos por comos, né? Parte a parte, né? Para comer o bolo todo. Né? Vamos fatia por fatia. Né? Eu começo aqui com esses conceitos populares para mostrar que a esperança pertence ao vocabulário humano, que é quase que impossível viver a vida humana, a vida como nós a conhecemos, porque somos desta natureza, né, sem pensar na esperança. Especialmente porque nós temos consciência da passagem do tempo, né, passado, presente e futuro. Nós estamos aqui, né? Nós temos consciência de que houve ontem, há hoje, talvez haja amanhã, né? Mas nós vivemos dentro dessa perspectiva. Nós somos incapazes de viver apenas o momento real, agora, né? Nós temos consciência. Eu não sei se os animais têm, mas nós temos. Vamos falar por nós, né? Nós temos consciência. Nós vivemos com memória e projeção, né? Nós lembramos de ontem. Lembramos até o que comemos, alguns, né? Lembra o que comeu, o que fez, onde foi, né? A gente vai limpando essa memória, mas nós temos memória memória para o passado e projeção para o futuro, né? E ao mesmo tempo desconhecemos o futuro. Então a esperança é quase que uma resposta necessária para viver a vida com sanidade mental, né?
Se alguém for totalmente pessimista, completamente cético em relação à vida, essa pessoa terá inúmeros problemas para conviver na nossa sociedade, porque nós vivemos assim, né? Então tem alguns ditos populares aí, como por exemplo, a esperança é a última que morre. Essa é muito boa, né? Porque mostra que o ser humano se agarra a muitas coisas. Essas coisas vão falindo, vão caindo, vão perecendo, né? E quanto mais as coisas caem e perecem, mais eu me agarro à esperança. Mas, desgraçadamente, a esperança também morre. É a última, mas também morre. Então, esse ditado popular reflete muito bem como nós lidamos com a vida, como nós lidamos com esse futuro que está vindo, mas que eu não conheço, não controlo, não consigo assegurá-lo, né? Não consigo garantir que ele responderá aos meus anseios, né? Então eu vou me agarrando à esperança, né? À esperança, né? Eu tenho que, por mais deprimido que eu esteja, ou que a gente, né, experimente na vida tristezas profundas e tal, a gente se agarra à esperança. Amanhã será melhor. O passado não foi, hoje não está sendo, mas amanhã será. Mas afinal, a sabedoria popular, né, consolidou esta expressão. A esperança é a última que morre. A morte, né, é o muro intransponível para toda a esperança. É um fato duro, né, chocante, assustador, mas a morte é como aquele muro, né, de concreto com 5 metros de largura, 300 de altura, intransponível, aonde todos os projetos humanos vão bater. Viva como viver, faça o que quiser. Pode ser rico, pobre, feio, bonito, etc., culto, ignorante, miserável e magnata, estude muito, estude pouco, seja analfabeto ou tenha um currículo Lattes, né, de meio metro, né? Não importa, né? Não importa como se corre a carreira humana. Todos eles vão bater neste paredão intransponível. A sabedoria popular nos ensina isso, né? Nos ensina que a vida caminha para um grande fim, né, em que todas as coisas perecerão. Uma esperança que não transcenda isto é uma esperança popular, uma esperança que não responde à angústia da vida, né? Ela faça o que quiser, viva como viver, né? Como disse o apóstolo Paulo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, é vã toda a esperança, né? Comamos e bebamos, é isso que temos aqui, né? Façam como quiserem, porque vai bater no paredão, né? Um outro provérbio que eu captei aqui: aquele que vive de esperança morre de fome. Essa é boa, né? Porque fala de uma esperança. Lembra que nós estamos tentando localizar a esperança teológica, a esperança de Cristo, né? A esperança em Cristo. Essa esperança aqui é uma espera passiva. É uma espera passiva. Tipo assim, meu filho, você tem esperança, né? Mas não vai trabalhar não, para você ver, né? Não tira o traseiro da cadeira não, para você ver se a esperança vai te dar pão na porta, né? Esse é um dito que os antigos diziam, né? Aquele que vive de esperança morre de fome. Esperança não enche pança, né? Fica aí nessa espera de braços cruzados, né? A esperança não vai te trazer nada. Um provérbio um pouco mais positivo, né? Quem tem esperança sempre alcança. A rima é bonitinha, né? Quem tem esperança sempre alcança. Fala de uma esperança mais otimista, né? Aqui a gente poderia fazer uma pequena reflexão, né? A nossa espera em Cristo, essa que nos, mesmo que a gente não compreenda muito bem, mas essa que nos capturou, né? Que nos tornou prisioneiros da esperança. Não tem como não esperar. Ela é passiva, é algo que a gente espera assim, Jesus virá um dia, né? Enquanto isso a gente vai vivendo aqui a vida, mas ele virá. É o mundo que se exploda, né? Os pobres que se virem. Eu estou esperando Jesus, uma espera passiva. É uma espera otimista apenas, né? Alguma coisa vai dar certo, é possível, né?
uma espera otimista. Né? Uma espera otimista pode perecer em face de circunstâncias deprimentes, pessimistas. Né? Ou é uma esperança ativa. Tá? Então, que tipo de esperança é essa? Esses conceitos populares nos ajudam um pouquinho a ir limpando o conceito. Né? É uma esperança passiva? Às vezes é. Né? Às vezes a nossa esperança em Cristo não produz energia para nada, não nos mobiliza, não afeta nosso modo de pensar, não afeta nosso modo de agir. Né? Então, a esperança que estamos falando não é essa esperança humana, né? Que brota daqui, né? Que brota deste ser aqui, né? Que vai vivendo, sabe que vai bater no paredão, mas ele tem esperança, né? Ou ele fica tranquilo, ou ele é otimista e tal, mas ele vai andando, porque tem que andar. Né? Ou é uma esperança que vem de fora, né? De fora, e não foi eu que gerei. Não depende do meu estado de espírito, não depende do meu otimismo, não depende do meu perfil psicológico, né? Mas ela vem de fora, né? Do futuro e de fora, e arrebata esta minha vida e muda a minha perspectiva de vida. Tá? Então é desse tipo de esperança que estamos falando. Eu queria só destacar aqui ainda nesse primeiro tópico, e daí vou abrir a palavra para vocês, ao lado deste otimismo, esperança, né? Vou dizer esperança para não confundir o que estou falando, da teologia e também dos filósofos, né? Porque o Moltmann, né? Esse irmão aqui, ele não partiu do zero, né? Ele partiu de pessoas que também estavam tentando olhar o mundo com esperança apesar dos escombros. Né? Mas ao lado dele, quer dizer, paralelamente a esse movimento, houve também um movimento, digamos, filosófico, um movimento de visão de mundo absolutamente pessimista, que rejeita qualquer esperança como sendo um placebo. Sabe o que é placebo? Aquele remedinho falso que você dá para enganar o doente, né? De que você vai melhorar, meu filho, toma esse remedinho aqui e tal. Então, ao lado deste otimismo, dessa esperança, há um outro movimento absolutamente cético, ateístico, materialista, existencialista, que rejeita qualquer esperança como sendo algodãozinho doce. Assim, é uma estupidez enganar o ser humano em face desta realidade da existência da vida, em face desse paredão aqui, que é incontornável. É uma estupidez iludir o ser humano com um mundo melhor. Né? Essas coisas só imobilizam o ser humano, só o atrapalham. O ser humano tem que se livrar dessas bobagens, dessas ilusões, assumir a vida no muque e viver a vida como ela tem que ser, dura. Né? Nietzsche era um desses pessimistas, né? Ele dizia: se sentir tentação de dobrar os joelhos e clamar ao divino, seja homem e resista. Não se dobre, né? Assuma a vida como ela é, sem placebo, sem muleta. Quantas pessoas não dizem para nós que a nossa fé é uma muleta? Que a gente não suporta a dureza da vida, a realidade da vida, e então a gente fica sonhando com o céu, o paraíso, né? Isso nos torna passivos, né? Não empreendedores, né? Porque nós esperamos o paraíso. Tudo o que acontece aqui com o crente não tem problema, porque ele espera o paraíso. Né? Essa é uma visão crítica da nossa fé. O apóstolo Pedro diz o seguinte: estejam sempre preparados para dar as razões da sua esperança a qualquer que lhe pedir. Né? Uma perguntinha aqui para arrumar a carga, né, e dar uma parada. Sabemos o logos da nossa esperança? Sabemos a razão da nossa esperança? Nós estamos parados no ponto de ônibus, mas nós sabemos quem vai chegar e para onde iremos? Essa é a pergunta. Ou a gente está apenas, né, alienado da realidade e carregando muletas.
Bom, mostrei para vocês um conceito popular, humano, necessário da esperança, né? Falei um pouco sobre o Multman, né? Vocês vão ter que aguentar esse nome alemão por algum tempo, né? E falei um pouco da contraparte, né? Que seria então aquele desejo de, né? A vida é isso aí, ponto final. Quantas vezes me disseram isso, né? Eu não quero muletas, eu quero aguentar a vida como ela é. A vida é dura mesmo. Pessoas deprimidas, pessoas que vivem entre a depressão e um pouco de sanidade. Depressão e um pouco de sanidade. Falam, não quero muletas. Não quero muletas. Muito obrigado. Se você se apoia nessas coisinhas aí e tal, né? E isso te faz bem, que ótimo, né? Você tem tendências para a fantasia, né? Eu não quero. É uma provocação muito dura. Tá? Perguntas, comentários, reflexões? Uma afronta, né, contra Deus, né? Essa razão Sim. humana é uma afronta. Sim. Ela faz parte. Veja, se a gente não compreende concretamente o papel de Deus, né, a realidade de Deus na vida humana, né, o ser humano cansou de religiões. Né? As religiões não se entendem, né? Guerreiam entre si, inclusive as cristãs. Né? Só chega disso. Chega. Né? Chega disso, vamos limpar essa lixaiada toda, vamos parar com esse ópio, né? Esse ópio que a religião faz, porque ilude as pessoas com essas fantasias e tal, e impede que o ser humano agarre a vida. Né? Como se quem agarra um boi bravo. A vida é isso, eu vou agarrar. Né? É um protesto, né? Contra o Deus que as religiões representam. Cabe a nós dizermos quem Deus é. É uma provocação de quem não entende a nossa fé. Né? Quer dizer, a igreja, de certa forma, falha em explicar as razões da sua fé. E aí se torna sal sem sabor, pisoteado pelos homens. Né? Então, ela só tem o que para falar? Né? Ela desconecta, olha só, ela desconecta, a igreja às vezes não sabe fazer esta a aplicação aqui entre a vida cristã real e este reino que virá. Então, o mundo reage a isso dizendo assim, olha, chega disso, vamos viver a vida aqui concreta, porque essa vida cristã que vocês nos apresentam, ela não tem... Eu não entendo o que vocês fazem, o que vocês estão falando. Não entendo. Ou vocês são alienados, né? Ou então são pragmáticos. Vamos prosperar, vamos ter dinheiro, vamos ter carro, vamos ter casa, etc, etc. O céu vai chegar mesmo. O céu vai chegar. Tá? Na visão, então, da sociedade, na verdade, a igreja cristã representa um politeísmo, né? Porque você mostra muitos deuses e lá fora ninguém sabe que Deus é esse que a gente prega. É confuso. É confuso. É difícil. O Delbert está falando que às vezes parece um politeísmo. Está chegando um tempo em que nós vamos ter que resolver essa questão. Né? Que Deus é esse que nós representamos? Que Deus é esse que para dentro da história, para dentro da nossa vida, né, nos chama para um reino que está se estabelecendo? Nós representamos esse reino? Né? A maneira como vivemos pré-anuncia o reino? Ou aí assusta? Fala, né? Sejais pedra de tropeço. Então, como crente, a gente pode ser também. Pode, com certeza. Com certeza. Se nós representarmos para o mundo, né, uma opção de vida, quer dizer, o mundo que vai dar certo, é esse que anunciamos, isso é algo para a gente pensar. Isso mostra o vínculo que eu estou tentando, né, passar para vocês, entre a vida cristã agora à luz da esperança. Nós temos que unir essas duas coisas. Né? Senão não tem sentido. Nossa vida cristã é uma coisa aqui, né, do momento, a esperança é algo vago lá, né? Todo mundo de branco, boiando num mundo de ouro, né? Monótono, monocromático. Né? Esses dias atrás o pastor Simato colocou um vídeo numa das meditações e pregações dele sobre a palavra esperança. Aí eu não sei o nome lá do
essa palavra tem sido usada. Seria de busca. Ok. Achei interessante. Interessante. Você vê como a gente precisa criar palavras, né, para ir distinguindo o que estamos falando. Porque a palavra esperança em português, ela é um mundo de coisas. Né? Em inglês, por exemplo, tem 2 palavras. Né? Em português nós vamos mostrar aqui algumas variações. Mas legal, essa se não me engano foi Paulo Freire, ou pelo menos ele usou essa expressão, esperançar. Né? Não prefiro falar esperançar, que seria, olha que interessante, né? Espera virou esperança. E esperança voltou a virar verbo. Mas um verbo diferente do original, do espera. Porque a espera pode ser assim. Estou esperando. Né? Posso esperar qualquer coisa, posso esperar uma coisa vaga, posso esperar uma coisa irreal, né? Posso esperar o ônibus que tem hora marcada. Então, assim, a palavra espera para nós ela é ampla demais. Né? Então, às vezes, precisa criar uma palavra nova para dizer, não é dessa espera que eu estou falando, é desta. Né? Legal. O fato de todas as pessoas estarem caminhando para esse paredão e eu olhar, paredão, no nosso caso, é o paredão. os cristãos, vamos dizer, entre nós, a gente não teria essa reação. Mas a pessoa não cristã, vamos dizer, ou cristã que não tem uma experiência de um relacionamento com Deus, o fato de ela ver outras pessoas caminhando juntas para esse paredão não ameniza e até engana um pouco esse efeito manada, não serve assim de uma anestesia para não parar para pensar nesse mundo de hoje, não parar para refletir. Sim. Porque eu converso com o outro do lado e ele também não tem certeza de nada que vai encontrar. Nós fugimos disso. Essa é a esperança popular, né? Nós não podemos... Lembra quando eu falei na aula passada sobre assim, por um momento, pense que não há nada. Não há esperança nenhuma, conhecimento nenhum, perspectiva nenhuma. Né? Lembra? É insuportável. Então, veja, a esperança não é um atributo cristão. A esperança é algo que nasce da alma humana ao perceber que ela avança para um futuro que ela não conhece. Ela tem que ter esperança. Nem de qualquer tipo. Né? Mesmo o ateu, o existencialista, o pessimista, implicitamente tem alguma esperança. Ele tem uma utopia, ele tem uma visão de mundo. Né? Por exemplo, não podemos dizer que os pessimistas não tinham uma visão de mundo. Os comunistas tinham uma visão de mundo. Claro, um mundo sem guerra religiosa. Um mundo em que o ser humano assuma a responsabilidade pelo seu mundo. Resolva seus problemas. Sem orar. Resolva seus problemas. Então, é uma visão de mundo. Né? Mas sem utopias, nós não conseguimos viver. Vocês sabem o que significa utopia? Utopia significa lugar que não existe. Utopos. U é negação, topos é lugar. Né? Lugar que não existe. Será que o céu, o reino de Deus, é para nós uma utopia? Apenas uma utopia que nos leva para frente? Ou há um projeto em andamento, no qual nós fomos incluídos? Tá? Há uma segunda palavra aqui, já avançando um pouquinho, eu estou falando da esperança, né? Olha aqui um subproduto, digamos, uma palavra mais ou menos sinônima, né? Que a gente conhece muito bem, que é ansiedade. Né? Ansiedade, acho que eu não coloquei aí na folhinha. Ansiedade, que também é um tipo de relação com o futuro. O que é ansiedade? Uma apreensão, né? Uma apreensão em relação ao futuro que vem. Mas não é uma abertura para o futuro com esperança. Né? Amanhã, esse ano, quero paz no meu coração, quero ter 1 milhão de amigos. Não é isso. É tipo assim, o futuro está vindo, mas ele me aflige. Né? O desconhecer o futuro, ou o pensar mal do futuro, me aperta. A palavra ansiedade e angústia significa aperto, aquilo que comprime. Né?
Então não é aquilo que me abre para o futuro, que me enche os olhos, né, como Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que está subindo para nós. Isso me leva a uma abertura ativa. Por causa disto que vem, eu vou viver assim, deste modo, e não deste modo. Mas a ansiedade é visualizar esse futuro, mas ele me causa profunda apreensão. É claro que a palavra ansiedade também pode ter um sentido positivo, no sentido de desejo tanto que me faz sofrer. A palavra de Deus diz, minha alma anseia por ti, ó Deus. Como é que fala lá? A corça anseia por água. Minha alma anseia por ti. Então, é uma apreensão em relação ao futuro, né? Boa, espero algo bom, mas tenho tanta urgência que chega a me doer. Então, a ansiedade também pode ter esse aspecto positivo. Mas no sentido de angústia, basta lembrar que angústia forma a palavra angina. Sabe o que é angina? Aperto. Né? Aperto do coração, aperto que dói. Né? Esse é o sentido de angústia e ansiedade. Então veja, nós estamos de cara para o amanhã, de cara para o futuro. A Bíblia fala de esperança no sentido de abertura festiva para o que vem, né? E por outro lado, combate a ansiedade. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Lance sobre ele todas as suas ansiedades. Por que a Bíblia fala tanto sobre ansiedade? Porque nós estamos sendo empurrados para a frente, né? Não sabemos o que vem pela frente e não podemos garanti-lo. Ora, ou você vai morrer de angina, né, de angústia, ou então vai ter que criar uma fantasia para descomprimir, né, para alargar o peito e sorrir para o amanhã, mesmo que amanhã não haja nada. A esperança cristã entra aí. Ela tem um logos, ela tem um conteúdo. Né? Quando Pedro fala dando aos outros a razão da esperança, ela está dizendo a nossa esperança tem uma razão. Ela não é vaga. Ela não é otimismo. Não é placebo. Não é utopia. Ela tem uma razão. Né? Uma razão que nós criamos? Não. Veio de fora. Veio do futuro. Porque o nosso Deus está no futuro. Veio de lá para cá. E isto abre as minhas trevas aqui. Abre o meu paredão. Né? Abre. Né? Me faz ver além dele. Por isso a esperança cristã tem um conteúdo. Dá para dizer que quando a esperança cessa, entra angústia ou não? Porque ela é a contraparte. Porque tem um texto em Provérbios que diz: a esperança que se adia adoece o coração. Isso, exatamente. Esperança que se adia, ou seja, eu espero, mas não se cumpre. Volta amanhã. Aí amanhã eu vou lá, não, olha, aconteceu um problema e tal, semana que vem. Aí você vai lá semana que vem, não, olha, tem uns contratempos aí, mês que vem. Isso corrói o coração, né? Então, porque sim. A ansiedade e a angústia, nesse sentido que eu coloquei aqui, né, porque as palavras são muito dúbias, né? A ansiedade também pode ter um aspecto positivo, né, de um desejo muito forte, mas nesse sentido que eu coloquei aqui, ela é a contraparte da esperança. Né? Veja, nós precisamos ter esperança, mas a nossa esperança é atacada, né, por ansiedade e angústia. Se eu tenho uma notícia ruim, ou um compromisso ruim para amanhã, ou algo muito difícil que eu vou ter que enfrentar amanhã, meu coração já começa a se apertar, a gente não sente? Parece que está tendo um infarto. Porque aperta mesmo. O amanhã me angustia. Nós cantamos, como é que é? Porque ele vive, posso crer no amanhã.
vida dele me faz acreditar que o nosso amanhã, nosso futuro está assegurado. Não é uma esperança vaga, não é otimismo, não é utopia, não é placebo, não é muleta, né? Mas é uma garantia que afeta o meu modo de viver hoje. Né? Afeta no sentido de santidade. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, porque ele é puro. Né? Então, a esperança cristã vai afetar a minha ética. Tem que afetar. Né? Qualquer que lê 1 João 3, versículo 2 e 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos, ainda não está claro o que haveremos de ser, mas sabemos que assim como Ele é, nós também seremos. Olha só, garantia. Não está claro, lembra que eu falei no início da aula que este caminho não é o sol do meio-dia, ele é nublado. Eu não sei tudo, mas eu sei que Ele está lá. E o que Ele recebeu, eu também receberei, integralmente. Terei um corpo como o dele, assentarei junto com ele, na mesma mesa, e aquele que me ama, onde eu estiver, estará também. Né? Só que daí vem o versículo 3. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Ou seja, esta esperança tem um efeito concreto. À luz desta esperança, eu guio a minha vida. Eu guio a minha vida. Eu não vou esperar passivamente. Porque qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Uma outra palavra que eu queria colocar aqui para vocês é a palavra expectativa. Que é uma tentativa, né? Expectativa. É uma expectativa. É uma tentativa de reproduzir em português, né? Porque nós temos uma palavra só para esperar, né? Uma tentativa de reproduzir em português algumas diferenças entre uma esperança vaga e algo concreto. Né? A palavra esperança, eu coloquei aqui no item 3, ela vem de uma raiz latina, spe, né? Que está presente em outras palavras do português como sendo no sentido de expansão, né? De esticar-se para o futuro. Então é interessante essa ideia de estender, expandir, espaço, né? Todas elas vêm da mesma raiz spe, né? De esperança. O verbo spe virou espero, né? E daí então a nossa palavra esperança. Mas sempre nesse sentido de olhar para frente. Né? Inclusive a palavrinha speed, né? Em inglês, tem esta raiz spe. Olha que interessante, né? A nossa palavra spe vem dessa palavrinha aqui, spe. Né? Daqui ela virou verbo, espero, e daí em português ganhou o eb na frente. Mas em inglês ela formou essa palavra aqui, ó, que hoje é traduzida como velocidade, rapidez e tal, né? Mas no sentido original, no sentido mais antigo do inglês arcaico, era nesse sentido de avançar para frente. Depois adquiriu o sentido de velocidade. Né? Então veja, na raiz da nossa palavra esperança, na raiz latina, tem essa ideia de avançar para frente. É algo que eu projeto para frente. Né? Isso é um sentido interessante. A palavra próspero, olha que interessante, né? Espero, aliás, vou tirar o ezinho daqui, né? Porque espero, né? Mas o pró, que é para frente, formou a nossa palavra próspero. Então a gente poderia falar esperança, prosperança. Ou falar prosperidade, esperidade. É a mesma palavra, proespero. Quer dizer, espero positivamente, antes de ser financeiro, né? Bens, materiais, etc, etc. A palavra próspero, prosperidade, significa uma visão positiva do que vem, do que virá. Próspero. Né? O apóstolo João fala isso, né?
Espero que a sua fé seja próspera. Né? Próspero. Né? A palavra expectativa vem de uma outra raiz que tem a ver com olhar. Né? Telespectador. Né? Spec. Né? Essa palavra é também para o futuro, mas ela chama atenção para os olhos. Né? Então, expectativa é aquele olhar no horizonte. Né? Estou aguardando algo certo ali. Né? Estou apertando os olhos para ver algo que eu espero concretamente. Né? Então, a diferença que se estabelece, né? A irmã aqui me lembrou disso na aula passada, né? Que a espera, nesse sentido que eu estou colocando, ela é algo assim: eu espero por algo que não depende de data para se cumprir. É uma esperança que está calcada numa certa garantia, numa certa segurança, mas eu não estou esperando para amanhã, meio-dia. Né? Pode ser amanhã, meio-dia, pode ser essa semana, pode ser semana que vem e tal. A minha esperança não depende desta realização. Ela é uma esperança que transpõe isso. Né? E a expectativa seria aquilo que eu espero com data certa, concreta. Né? Estou na expectativa da prova que vou fazer amanhã, às 2 da tarde. Né? Isso é expectativa, algo concreto e definido. Né? E a esperança como sendo algo que é uma atitude minha, uma atitude frente ao futuro, mas que não depende concretamente de uma realização com data marcada. Né? Eu coloquei aqui algumas definições aqui, tal, tiradas do dicionário, né? Mas que ajuda a iluminar o que nós estamos tratando sobre esperança. Que tipo de esperança nós temos em relação a Jesus? Esperança, expectativa, ansiedade. Que tipo? Tem data marcada? Não. Tem, mas não sabemos. Tem, mas não sabemos. Nossa esperança, né? Nossa esperança continuará. Né? Mesmo depois do ano 2000, continuamos esperando. É como ali... Se demorar gerações, as gerações futuras continuarão esperando. É como do Hebreus 11 ali? Oi. Da fé e de coisas que se esperam. É. Por outro lado, veja como a gente está andando aqui num caminho estreito. Né? Por outro lado, é uma esperança garantida. Né? Não está com data marcada, porque ninguém sabe dia e hora. Ninguém sabe dia e hora do seu fim, né? Do seu paredão pessoal. Ninguém sabe. Né? Mas nós vivemos à luz de uma esperança que está para lá do paredão. Por isso é uma esperança que não murcha. Porque é uma esperança que penetrou o paredão. Por nós, não por ele. Cristo não tem nada a ver com a morte. Né? Cristo é eterno, é vida de Deus, é vida da vida. Por nós. Né? Carregou o nosso corpo, atravessou esta barreira intransponível, que eu estou chamando de paredão, mas a Bíblia chama de último inimigo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Né? Atravessou por nós e abriu um caminho para lá. Então não depende de data marcada. Né? Mas por outro lado não é uma esperança vaga. Porque tem um fiador. Deus não precisava ter fiador. Deus não precisava. Né? Mas para nossa segurança, Ele se comprometeu conosco com juramento, mediante um fiador, né, que assumiu esse papel por nós. Pode haver uma contradição se eu tiver ansiedade com esse paredão e ter esperança? Olha, uma ansiedade no sentido desejo muito, né, esses dias nós fomos num velório, e um irmão que estava presente, que já perdeu a sua mãe, né, um irmão da igreja, que também já perdeu a sua mãe, falou assim: se minha mãe estivesse aqui, ela diria: ai, que inveja. Ai, que vontade de ir logo. Né? E foi.
Que foi. Então, assim, há pessoas que desejam muito. Né? A maioria não tem pressa, né? A gente brinca com isso, não tem pressa. Está tão bom aqui, né? Tão bom aqui as bênçãos de Deus, né? Mas, sim, num sentido positivo de desejar muito o seu amado, como uma noiva que não vê a hora, né, de se atirar nos braços do seu amado, sim. Né? Agora, veja, por que a Bíblia fala tanto sobre ansiedade? Porque nós estamos vulneráveis à ansiedade. Né? Se essa ansiedade se tornar aperto, angústia, medo, né, aí está na hora de ir falando, Deus, vai corrigindo o meu coração. Né? Vocês não experimentam isso, né? Ansiedade. Né? Não todo dia. É a hora. Que bênção, irmão. Que bênção. É a hora de ir comendo a esperança. Nós não nos alimentamos da carne e do sangue de Cristo? É isso? A carne e o sangue dele são nossa esperança. Fazei isto em memória de mim. Passado. Até que eu venha. Futuro. Né? Então, essa esperança tem que ser algo que nos desaloja. Tem que ser algo que nos arranca. Né? Tem que ser algo que nos mobiliza. Que não cause paralisia, que não cause medo, que não cause angústia, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado. E nós temos medo. Não sei vocês. Mas o medo, às vezes, quase tampa o nariz, né? E você tem que se voltar para o Senhor e recuperar a esperança. Isso é uma luta. Né? Mas é uma luta que tem... Apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, né? Agora, porém, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas lá, só o amor. Não precisará mais fé, não precisará mais esperança. Essa esperança tem um objeto. Ela caminha para algo. E por caminhar para algo, ela tem que afetar o meu modo de viver agora. Senão, não é esperança. Tá? Senão, não é esperança. Aí depois... Você falou na linha do tempo aí que Cristo está na frente. O ômega. Ele também estava no começo. Exato. Alfa. Exato. E a nossa está no passado, está no presente, nos aguarda no futuro, nos chama para o futuro. E para frente do paredão, o túmulo vazio. É. E que no meio, ele foi Emanuel. Sim. É Emanuel. Sim. Só que a grande crise dos apóstolos era para quando que ia acontecer o reino. Exatamente. A gente quer trocar por uma utopia imediata. Exato. Nos volta isso agora, para quando? Sim. Já? Será esse o tempo, Senhor? Né? Não vos compete saber tempos ou épocas. Não nos compete saber. Isto é esperança. Não nos compete saber tempo ou épocas. Mas receberão poder e autoridade para serem minhas testemunhas. Veja como a esperança é ativa. Né? A esperança vai mudar nossa relação com bens, vai mudar nossa relação com o tempo, vai mudar nossa relação com pessoas, vai mudar nossa relação com a vida. Nossa lente para olhar a vida tem que ser mudada. O nosso irmão Lutman, que ele contava sobre o campo de concentração, as pessoas que tinham esperança, essa esperança das pessoas era assim, baseada em Deus ou esperança humana que a fazia viver mais ali dentro? Eu não, na verdade, não conheço depoimentos do Lutman sobre os outros. Né? Ele fala muito da experiência dele. Né? Quem falou da experiência dos outros foi o Viktor Frankl, né? Que é, digamos, o psiquiatra mais próximo que nós achamos da fé cristã, mas que jamais, assim, descreveu a sua teoria como sendo cristã. Né? Ela admite Deus e tal, mas ele não quis associar a sua carreira de médico, né, a uma visão cristã. Ele achou que isso iria comprometer a sua visão. Esse sim falou de esperança. E falou de sentido da vida, que é um termo que nós temos que resgatar aqui. Porque sentido da vida, de certa forma, é isso aqui. Ó. Isso é sentido, não é? A prefeitura não coloca aí na rua. Novo sentido. Duplo sentido. Sentido é isso.
Né? É isso também, é mais coisas, mas é isso também. Para onde vai? Qual o sentido da vida? Né? É mão dupla, estou na contramão, né? Podemos estar na contramão. Né? Mas quem foi que sinalizou o sentido da nossa vida? Né? Quem foi que botou a placa dizendo, ó, por aqui, dobre aqui, vá por aqui? Né? É interessante pensar nesses termos. Como você já citou várias vezes o apóstolo Pedro fala, para a gente falar a razão da nossa fé. Sim. Não é baseado em sentimento, não, é baseado em coisa concreta. Concreto. E assim a gente observa assim que a parte espiritual hoje está muito na emoção, esquece de pensar. Ler a palavra e pensar nas coisas que você tem. Exato. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Você falou que estava na areia fácil, estava na Sim, rocha, a rocha é difícil, né? Nesse sentido que quer dizer que, firmado na rocha, conheça o que é feito essa rocha. Uhum. É isso que está pensando na esperança. Que esperança? Ela é concreta, né? É uma coisa. Então fica muito vago, Sim. fica muito difícil de falar. É. O coração é enganoso. Cuidado com isso, Uhum. né? E os evangelhos e todas as cartas que os apóstolos escreveram é uma coisa concreta. Sim. Só que veja, como requer trabalho, né? Paulo fala assim, Pedro, né? Que eu citei, a irmã lembrou aí agora, ele fala assim, estando preparados, né? Não vem com imposição de mãos, não vem com oração, sinto muito, não vem com jejum, pode fazer tudo isso, mas preparo é preparo, envolve mente. Envolve mente, envolve inteligência. Logos é inteligência. Né? A nossa revelação não é algo vago, é algo concreto e é texto. Por isso eu insisto tanto nas palavras da salvação. Né? Esperança é uma palavra da nossa teologia, é considerada na teologia, né? Está aqui o nosso ilustre professor de teologia sistemática, né? Virtude teologal, né, pastor Zacarias? A esperança, a fé e o amor, virtudes teologais, quer dizer, é o tripé da nossa salvação. Como nós podemos desfrutar da salvação e sem compreender? Veja, irmãos, a parada é dura. Nós estamos na terra, pé no chão. Como é que nós vamos suportar essa dureza da vida sem placebo? Como é que nós vamos suportar essa dureza da vida sem conhecer esse Deus que de fora e do futuro nos chama, né? O irmão ali lembrou o Alfa e o Ômega. Olha que lindo isso. Temos um Deus que está no nosso passado, fazer isso em memória de mim, passado. O grande ato da salvação. Eu, Emanuel, estarei com vocês todos os dias, não lhes deixarei órfãos. Um cristão não pode se sentir órfão. Ele tem a presença plena do seu Senhor com ele. Né? E está no nosso futuro. Ele abre o nosso futuro. Nosso futuro não é vago, não é incerto. Nosso futuro está aberto e iluminado. E o nosso Senhor nos chama de lá. Ele já está lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele está no nosso futuro. Ele está no nosso futuro. E a partir de lá nos chama. Como se estivesse o noivo, né, ansioso também pela chegada da noiva. Também nos aguarda. Jesus também tem uma esperança nesse sentido. Ele também nos espera. Então, é uma garantia suprema, e da qual nós temos que nos alimentar. Se não, irmãos, palavras do apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis dentre os homens. Né? E é mesmo. Uma miséria que só pode ser superada mediante placebos e utopias. E como eu falei no início da aula, o céu pode ser uma utopia e um placebo. Se você não conhecer o logos da sua esperança. Nossa proposta aqui ao longo desse curso é
falar um pouco sobre isso. Né? Tem mais uma palavrinha aí que é interessante, que é sinônimo, né, de esperar, que é aguardar. Olha que interessante, aguardar. No mesmo lugar que você fala eu espero, você pode falar eu aguardo. Né? Estou aguardando o ônibus, estou aguardando tal pessoa, estou aguardando o médico. Quer dizer, aguardar é uma palavra sinônima de esperar. Né? E essa palavra está, né, claramente associada à palavra guardar, né? Que no seu sentido original, quer dizer, aguardar é guardar, algo para guardar. Né? No sentido nosso aqui, né, é comum guardar, parece que é colocar dentro da caixa, né? Guardei. Né? Mandava o nosso filho guardar os brinquedos, ele já sabia. Pegava o baúzinho, colocava dentro. Né? Mas guardar no sentido original tem o sentido do guarda, né? O guarda de segurança, a guarda montada, guarda. Né? E ela também está ligada a vigiar. Olha aí uma palavrinha do Evangelho. Vigiem. Vigiar. Vigiar é aguardar com os olhos. Aí eu lembro lá de Hebreus 11, né? Como quem vê. Como quem vê o que o outro não vê. Mas para nós tem conteúdo, tem substância, tem concretude. Por isso eu aguardo. Você não pode aguardar o que não sabe. O que não sabe. Você tem que aguardar algo concreto. Né? Às vezes você marca encontro com uma pessoa e fala, ó, vou chegar com um carro tal, né? Estou com a roupa tal. Né? Tem que saber. Então aguardar seria esperar com os olhos. Vigiar com os olhos. Né? É olhar na linha do horizonte para ver o que vem. Do qual nós somos a guarda avançada. Né? Somos os prenunciadores. Né? Então essas palavrinhas, né? Tanto esperança, expectativa, ansiedade, angústia, aguardar, estão no mesmo balaio. Né? Algumas são sinônimas, outras são, né, o contrário, mas elas estão aí no mesmo balaio. Né? A conclusão que nós podemos tirar disso tudo é que a nossa esperança não é essa esperança popular, não é otimismo, não é placebo, não é utopia. Né? Ela pode ser comparada a um contrato. A Bíblia chama de casamento, né? Um noivado. Né? No contexto da época, né? O noivo que firma o contrato com a família da noiva vai preparar o casamento. E a noiva espera. Espera algo que já é como um casamento. Né? Os irmãos conhecem lá o caso de Maria e José. Né? José e Maria. Né? José Maria e Maria e José. A Sagrada Família. Né? A Maria estava prometida a José. É isso aí que nós temos com Cristo. Nós estamos prometidos para Ele e Ele prometido para nós. E a nossa espera, nossa expectativa, nossa vigilância, né, é de um compromisso já firmado. Né? Então é algo como contrato de compra e venda, que ainda não foi entregue, né? É algo que você comprou, deu um sinal, mas ainda não recebeu, você espera. Né? Ou também, concretamente. No sentido de contrato, que você já recebeu, mas você não foi lá e se apossou do bem, da terra. Isso. É um contrato avançado, né? Não é apenas uma manifestação de interesse, né? Tem interesse em comprar o triplex. Dia ruim para falar isso, né? Tem interesse. Não é isso. É contrato. Né? Contrato. Né? Já paguei, só estou esperando eu entregar. Né? Eu posso estar morando de aluguel ainda, mas já é meu. Tem data para entregar. Não sei a data, mas será entrega. Né? Então, irmãos, eu acho que hoje nós conseguimos assim fazer uma certa limpeza semântica, né?
Semântica é significado das palavras, né? Conseguimos fazer assim um certo, não é disso que nós estamos falando, não é disso, não é disso, não é disso, né? Estamos cercando o logos da esperança, né? Nas próximas aulas vamos tentar abrir esse logos, né? Pensar mais concretamente sobre ele, né? Tem informações razoáveis a respeito da esperança. Nós não precisamos, né? Vou terminar de novo lendo aquele texto de Tessalonicenses, né? Tessalonicenses 4:13, em que Paulo fala o seguinte para uma igreja que estava ansiosa, né? Como a irmã aqui falou, o cristão, né, não é contraditório e tal, uma igreja que estava aflita, a igreja de Tessalônica. Nós vamos ter que estudar um pouco dessa igreja. Ele fala: meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorante aqui seria o contrário de estar preparado para dar razão do logos, né? Ignorante. Ignorante é não saber, né? Pedro fala para a gente saber, Paulo está falando, não quero que não saibam, né? Não quero que os irmãos sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeçam, contrário da esperança, tristeza, angústia, sofrimento, né? Como os demais que não têm esperança, né? Então lembra disso amanhã, segunda-feira, aquele dia cumprido, né? Que tem 36 horas, né? Lembra disso. Quando você estiver reclamando com as mesmas pessoas, as mesmas coisas, quando estiver fazendo passeata hoje à tarde, atrás das mesmas reclamações, pensa nisso. Quem eu represento? A minha esperança. Algum desses governos vão construir o reino de Deus? Ou eu estou aqui para dizer, vem algo de cima? Vem algo de cima. Então você não vai fazer nada? Vou. E muito. Eu preciso anunciar que vem algo. E eu sou os batedores do reino. Sabe o que é batedor, né? Aqueles que vêm de moto na frente, desfilando, né? Porque ele está vindo. Isso não é nada? Isso é muita coisa. Significa dizer para os projetos humanos, não é por aí, meu filho. Nem por força, nem por violência, né? Mas pelo meu espírito. O meu espírito que diz, eis que faço novas todas as coisas. Vocês já estão em Cristo, já são nova criatura. Mas como nova criatura, Romanos 8, né? 28 lá, não, 1 Coríntios 5, né? Quem está em Cristo é nova criatura, 2 Coríntios 5, né? As letras estão embaralhando aqui. 2 Coríntios 5, 18, lá que fala, quem está em Cristo é nova criatura. Vocês já são nova criatura. Mas de acordo com Romanos 8, né? 20 e poucos, gemem, aguardando a restauração de todas as coisas. E lá Paulo vai falar da esperança. Ora, nós esperamos o que não vemos. Porque se vemos como esperamos, nós esperamos, nós gememos. Mas nós gememos junto com o Espírito e junto com a natureza. Mas sabemos que vem algo aí da frente e de cima. Eis que faço novas, não apenas sua vidinha, todas as coisas. Todas as coisas. Isso não é partido que vai fazer, irmãos. Não é governo. É uma pena que a igreja esqueça seu chamado e vá discursar as mesmas coisas que os outros, quando ela representa algo novo, que é de fato o que a sociedade aguarda, mesmo que inconscientemente. Inconscientemente, todo ser humano quer esse paraíso que vem. Todo ser humano, todas as utopias falharam. E nós somos porta-vozes, anunciadores de uma não utopia, de um projeto concreto, que já está assegurado e descerá para nós e fará todas as coisas novas. Não podemos ficar calados. Será pecado. Será pecado ter esperança
e não anunciar a esperança será cobrado de nós. Vamos orar? Vou pedir ao pastor Zacarias, me deu muita satisfação, uma honra ter meu professor, meu exemplo aqui comigo, uma honra mesmo. E depois, a Irene quer dar um recado, tá? E tem aquela história de virar as cadeiras, tá? Cada um vira a sua, tá? Pastor Zacarias, por favor. Nosso Deus e Pai, recebe a nossa gratidão por esse momento tão rico, tão precioso de reflexão, aprendizagem, quando podemos lembrar da grande esperança que está prometida para nós. Pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito avive em nós essa compreensão, essa fé, esse desejo de aguardar o cumprimento dessas promessas maravilhosas, de tal maneira que nós possamos também estar nos preparando cada vez mais pessoalmente para esse encontro, mas também anunciando aos outros que há esperança em Cristo Jesus. Então, graças pelo professor, da sua vida, da sua capacidade, e, ó Deus, rogamos que esse estudo nesta classe se constitua uma grande bênção para a vida de todos nós. Se nós oramos agradecidos em nome de Jesus.